Boa noite, professora Leteia. Meu nome é Lucas Tomás, sou um dos integrantes do grupo e eu vim aqui falar um pouco sobre o nosso trabalho. O nosso trabalho da disciplina de finanças de curto prazo é uma análise financeira da empresa Alpargatas. Já peço desculpas também por estar um pouco gripado, então eu tô falando um pouco meio fanho por conta da gripe, mas enfim. O nosso trabalho tem como objetivo realizar uma análise horizontal, vertical e apresentar indicadores financeiros e demonstrações do capital de giro nos anos de 2016 até 2020. A gente teve a ideia de fazer desses anos, que foi proposto pelo trabalho, mas a gente colocou a mais 2021, porque no ano de 2020 foi quando teve o boom da pandemia, ou seja, quando as empresas sofreram o impacto da pandemia, não como elas reagiram. E a gente colocou o ano de 2021 para a gente mostrar um pouco o que ela fez para melhorar, como que ela se adaptou e o que está acontecendo depois da pandemia. Se ela se conseguiu adaptar sim ou não, se teve melhoria ou piorou. Enfim, a gente teve esse estendido de tempo. E com o intuito de demonstrar o impacto das finanças a curto prazo nas ações e estratégias tomadas quanto à pandemia de 2020, no início. Esse é o nosso intuito do trabalho. A empresa que nós escolhemos foi a Alpargatas, que é uma empresa do ramo de calçados. Ela é considerada uma das maiores do ramo hoje em dia. Ela é sua principal marca hoje é a Havaianas. A Havaianas já é um calçado que a maioria dos brasileiros conhecem e usam, de preço bastante acessível. Mas ela não é seu único produto, ela também tem a Osklen, a Timberland, a Mizuno, que fazem parte do seu portfólio, que também são do ramo de calçados. Ou seja, a Alpargatas hoje ela meio que domina o ramo de calçados por conta de ter muitas marcas. A história da Alpargatas começa em 1907, em 3 de abril. Com a vinda do escocês Robert Fraser, que associou um grupo inglês e fundou a Sociedade Anônima Fábrica Brasileira de Alpargatas e Calçados, que mais tarde passou a se chamar São Paulo Alpargatas Company S.A. Meio que quando eles criaram com a ideia de fazer uma alpargata, que era o chinelo de borracha, meio que já estourou, porque já foi muito útil para quem trabalhava em lavoura de café. E todo mundo que trabalhava foi comprando, foi aderindo, então teve um boom ali. Quando ela nasceu, ela já nasceu bem, estruturalmente. E foi funcionando bastante. E com o passar dos anos, ela foi sendo reconhecida. Até que em 1990, ela atingiu o recorde de 10 milhões de pares de Havaianas vendidos. E em 2010, a fim de quebrar meio que essa barreira, que chamava São Paulo Alpargatas S.A., eles, junto com a tendência da globalização, eles aderiram, tiraram o nome de São Paulo, deixaram São Alpargatas S.A. para mostrar que eles são globalizados, eles não estão limitados apenas a São Paulo, não limitados apenas ao Brasil. Eles queriam conquistar mais. Então foi meio que por conta da globalização que eles tiveram essa mudança da razão social. E hoje ela é considerada como Alpargatas S.A. só. Nesse trabalho a gente vai apresentar as análises financeiras da empresa através de dados e conceitos dados da matéria de finanças de curto prazo e entender os impactos que a pandemia causou a curto prazo financeiramente na empresa e como que ela se adaptou a esse padrão. E agora a Tati vai falar um pouquinho sobre as teorias utilizadas e o referencial teórico. Depois o Felipe chega com a análise. Olá, eu sou a Tatiane e vou falar um pouco sobre as referências teóricas que nosso grupo utilizou nas análises. Bom, considerando que uma organização, um dos principais interesses é a análise financeira consistente, visando o aumento da produtividade e também do faturamento, nosso grupo realizou como principal ferramenta uma consulta aos índices financeiros da empresa escolhida. A gestão financeira afeta empresas de todos os ramos. As decisões elas devem ser tomadas com base em dados e informações extraídas da contabilidade, do comportamento do mercado e também do desempenho interno.
As demonstrações financeiras são tomadas como bases que podem esclarecer a condição financeira geral de uma empresa. Os relatórios contábeis são muito úteis e ajudam a organização a gerenciar os orçamentos e tomar decisões. Com base no balanço, é possível calcular impostos, controlar o fluxo de caixa, fazer investimentos rentáveis e gerenciar o negócio como um todo. As demonstrações financeiras devem ser complementadas por quadros analíticos e outras demonstrações contábeis para favorecer o entendimento da situação patrimonial e dos resultados dos exercícios. Os indicadores financeiros são índices obtidos das demonstrações financeiras que vão medir a escala e o desempenho da empresa para acelerar a tomada de decisões. Os indicadores de estrutura de capital são medidos para monitorar se o dinheiro investido está produzindo os resultados esperados, além de ajudar a avaliação e a situação financeira atual da empresa. Eles consistem em uma série de dados que mostram como a empresa administra suas dívidas. Os indicadores contábeis e financeiros de rentabilidade mostram quantos investimentos feitos pela empresa renderam ou quanto lucro foi obtido. Agora chegando para a parte de análise, iniciando pela parte de análise horizontal. É possível observar que de 2017 a 2019, as análises foram feitas usando 2016 como ano base, como vocês podem ver no gráfico. 2020 foi feito usando 2019 como base e 2021 usando 2020. Em 2019, a gente nota uma variação maior nas contas do ativo e passivo circulante com relação ao ano base. Por que isso aconteceu? Porque nesse ano a empresa exerceu antecipadamente a opção de compra da participação acionária restante da ASAIC. Por isso, os saldos dos ativos e passivos dessa operação estão sendo apresentados como ativo e passivo de operação mantidas para a venda, o que explica essa variação expressiva em relação ao ano de 2016. Em 2020, houve pouca variação em relação ao ano de 2019. Já no ano de 2021, a empresa adquiriu 100% das cotas da empresa Ioasys Desenvolvimento de Software e Innovation Ioasys Desenvolvimento de Sistemas, além de adquirir a aquisição de participação em coligada, o que levou a um registro de contas a pagar de curto prazo de um valor expressivo, ocasionando um CCL negativo temporariamente. Os investimentos foram feitos especialmente para acelerar a transformação digital da companhia. Pode-se dizer que, graças à captação de linhas de crédito que a companhia decidiu adotar, foi possível proteger a liquidez durante a pandemia. Já na análise vertical, a gente fez uma análise para cada ano, já que nesse caso não se estabelece um ano de referência como base. Basicamente, foram apresentadas a composição das contas dentro dos ativos e passivos PL totais. Nota-se que em 2021 a empresa precisou de uma quantia maior de capital de terceiros, sendo o único ano onde o PL esteve abaixo da margem de 50%. Agora, quanto aos indicadores de liquidez. De 2016 a 2020, a empresa conseguiu manter seus índices de liquidez lineares. Em 2021, devido à aquisição da participação em coligada e, consequentemente, CCL negativo temporariamente, houve um comprometimento em todos os índices. Nesse período, a empresa não dispunha de bens e direitos no curto prazo para honrar as obrigações. Em relação à liquidez seca, deduzindo os estoques disponíveis para venda, nesse período a empresa não tinha recursos para honrar as obrigações de curto prazo. Na liquidez geral, embora em 2021 tenha apresentado o menor índice do período analisado, pode-se dizer que a empresa dispõe de recursos de curto e longo prazo para cumprir com suas obrigações. E, no que diz respeito à liquidez imediata, em nenhum dos anos a empresa possuiu caixa e equivalentes de caixa para sanar as obrigações de curto prazo. Sobre os indicadores de atividade. Percebe-se que, no decorrer dos anos, a Alpargatas passou a ter um prazo médio de renovação de estoque cada vez maior, o que indica que as vendas foram diminuindo. O número é ainda mais expressivo entre 2020 e 2021, provavelmente por reflexo da pandemia. Já o prazo médio de pagamentos das compras também aumentou no decorrer dos anos, especialmente em 2020 e 2021, provavelmente ocasionado também pela pandemia e pelo impacto das contas de liquidez. Em 2020 e 2021, o giro de contas a pagar foi de aproximadamente 4 vezes ao ano,
O prazo médio de recebimento das vendas indica que em 2020 os clientes demoraram mais a pagar pelas compras, provavelmente também reflexo da pandemia. Em 2021, a situação melhorou. De 2020 a 2021, percebe-se que o giro dos valores a receber aumentou, o que indica uma retomada no recebimento das vendas e, consequentemente, um aumento na receita. No que diz respeito à relação de capital de terceiros com o capital próprio, temos que em 2021 o índice superior a 1 indica que as dívidas, ou seja, capital de terceiro, são superiores aos ativos totais da empresa. Já o índice de endividamento geral revela o quanto o endividamento compromete o ativo da empresa. Em 2021 não foi superior a 100%, porém foi o pior do período analisado. O índice de imobilização permanente, por sua vez, indica que não houve folga financeira. Quanto mais alto for o índice do ROA, mais eficiente é a companhia. Percebe-se uma queda drástica em 2020 quando comparada a 2019, porém apresenta recuperação em 2021. Na análise do ROE, no entanto, entre 2018 e 2020, o potencial de geração de retorno para os acionistas dessa empresa veio despencando, provavelmente por questões ligadas à pandemia ou porque o lucro foi reinvestido, o que gera um ROE baixo. Em 2021, a empresa voltou a crescer nesse sentido. Avaliando-se a margem de lucro, temos que em 2020 apenas 6% das vendas geraram lucro operacional por consequência da pandemia. Em 2021, esse indicador passou para 18%, o que demonstra a retomada de crescimento nas operações da empresa. Fazendo uma leitura da margem de lucro líquida das alpargatas, observamos que em 2020 apenas 4% das operações da empresa geraram lucro líquido. Já em 2021, esse número subiu para 18%, o que também demonstra que está em processo de retomada de crescimento após os impactos. Diante dos fatos mencionados acima, a gente consegue perceber que a empresa Alpargatas já passava por um momento difícil financeiramente, ela já estava em queda, e ainda mais depois que começou a comprar empresas para cuidar do ramo digital, porque ela queria se atualizar diante ao mercado atual, que era na globalização, mercado digital, vendas pelo site, vendas online, e focar mais nessa parte tecnológica. Que, querendo ou não, ela já tinha aderido às empresas, que fez dar uma diminuída grande no orçamento dela de finanças de curto prazo, por serem empresas caras. E além disso, ela já está num momento difícil de comprar outras empresas, chegou a pandemia, que, querendo ou não, as pessoas pararam de comprar muita coisa no início dela, teve uma diminuída muito grande de vendas, mas ainda bem que ela já tinha passado por um momento de adaptação para a venda online, e que ajudou um pouco. Ela passou por um momento muito difícil em 2020, mas como a gente estudou ali em 2021, quando ela se adaptou ali à pandemia com suas estratégias, ela começou a recuperar. Antes ela estava sendo mal vista pela bolsa, para investidores estavam com o pé atrás, porque não estava dando retorno, estava diminuindo. Mas em 2021 deu para ver que a empresa conseguiu se restabelecer, conseguiu recuperar a confiança dos investidores e conseguiu trazer bons resultados. Ou seja, ela teve sim uns momentos baixos nesse período de tempo, mas no momento atual, ela vem se recuperando e vem crescendo bastante. Então ela já se recuperou da pandemia, se recuperou das compras das empresas, ela vem numa crescente. Então é uma empresa que sim vale a pena investir, uma empresa que tem potencial, uma empresa que já está no mercado faz anos e está voltando a crescer, então, ou seja, está num momento bom. E é isso que a gente pôde estudar com os dados citados acima. E é praticamente isso. Espero que você tenha gostado do trabalho, professora Latéia, e agradeço o tempo.